Glória a Deus, nosso Pai, que garante a bênção e a vitória. Louvado seja a Ele, louvado seja Ele, o louvor seja dado somente a Deus. Glória ao Senhor nos quatro cantos da terra. Amados, eu quero agora chamar a tua atenção, nós vamos iniciar o estudo bíblico falando sobre a tentação de Jesus. Vamos colocar aqui a vinheta para dar início a este estudo. Enquanto a vinheta toca, procura aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Isso mesmo, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Participe do Momento Pastoral. Louvores, reflexão e oração. Segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, das 14 às 15 horas, pela 103,9 FM e pelo Facebook da Igreja Pentecostal Deus e Amor, sede setorial Sorocaba. Neste momento, prepare o seu coração e preste bastante atenção numa palavra vinda do coração de Deus ao seu coração. Vamos, então, agora, neste momento, a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus, capítulo 4, e o versículo 1 em diante. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Mateus, capítulo 4, a palavra do Senhor. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amados, aí está esta passagem bíblica falando sobre a tentação de Jesus. Então, durante hoje, quinta-feira, dia 18,
e amanhã, sexta-feira, dia 19, estaremos tratando sobre a tentação de Jesus. Após o Senhor ser batizado no Jordão, ali por João Batista, a Bíblia Sagrada diz que ele sai do Jordão, o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, desce sobre ele, e quando o Espírito Santo, a forma corpórea da pomba, desce sobre Jesus, diz a palavra de Deus que o próprio Deus brada do alto céu dizendo, Deus brada do alto céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Olha, ali nós vemos a manifestação da Trindade. Na Bíblia você não encontra a palavra Trindade, mas quando nós falamos de Trindade ou triunidade, estamos e entendemos que se fala de três. Tri vem de três. E esta palavra dade, ela vem de divindade. Então, três, Trindade representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um único Deus. O único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, amados, ali se manifesta a Trindade. E Jesus, depois de ser batizado, o Espírito descer sobre Jesus, forma corpórea de pomba. A Bíblia Sagrada diz que Deus fala que Jesus é o seu Filho. Agora o Espírito Santo conduz Jesus até ali ao deserto. Nós precisamos entender que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Eu costumo dizer, alguns pregadores que eu acompanho nessa minha trajetória, eles também entendem e eles citam que o deserto é a escola do Senhor. Quando o Senhor quis ali trabalhar no povo de Israel após sair do Egito, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor, vendo que existia um caminho mais curto até a terra prometida, mas havia guerras, mas também, além da guerra, Deus precisava trabalhar no interior do seu povo. Deus precisava trabalhar dentro do seu povo. E diz a Bíblia Sagrada que ali quando o Senhor leva o seu povo para o deserto, ele vai provar o seu povo, mas também vai providenciar, vai abençoar, vai manifestar da sua glória no deserto ao seu povo. Agora Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Deserto, local caustigante, quente, perigoso, mas também local considerado como escola, onde vemos o manifestar de Deus. Satanás ali no deserto é o tentador. A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa do inimigo de desviar Jesus da perfeita obediência à vontade de Deus. Note que Cristo, em cada caso, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se aos desejos de Satanás. Então, se nós olharmos para dentro da Bíblia, o diabo estava tentando tirar ou desviar Jesus da obediência ao Pai, do foco, do propósito. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um foco, ele tinha uma missão a ser cumprida e o diabo procurava de todas as formas tentar tirar Jesus do seu foco. Então, Jesus responde a Satanás através da Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é usada, né? Jesus ele cita passagens bíblicas do Antigo Testamento, da Torá, da lei, da primeira aliança. Não é a velha aliança, não é a antiga aliança, é a primeira aliança.
O Antigo Testamento, que nós tratamos como antigo, ou Antiga Aliança, Antigo Testamento, não é o Primeiro Testamento, é a primeira aliança. Então, ali, o conteúdo daqueles livros da primeira aliança, Jesus ali usa as passagens bíblicas para refutar, para confrontar Satanás com as suas tentações. Olha o que Jesus diz no versículo 4, Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz assim: ele, porém, respondendo, diz, Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira refutação de Cristo diante da tentação do inimigo. A segunda está lá no versículo 7, Mateus capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6 para você entender. Disse-lhe Satanás, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Aí no versículo 7, Jesus vai refutar o inimigo dizendo, olha o que Jesus diz no versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí no versículo 9, mais uma vez, o inimigo vem e disse-lhe Satanás, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus refuta o inimigo mais uma vez, dizendo, no versículo 10, as seguintes palavras, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Que maravilha mesmo, quando nós vemos dentro da Sagrada Escritura, Jesus refutando Satanás. Satanás vem para tentar, ele é o tentador, ele vem para tentar, ele vem para tentar tirar você, tirar nós, eu e você, todos nós do foco. Ele tenta tirar nós do propósito. Jesus, ele tentou tirar Jesus do propósito, da missão, mas Jesus, conhecendo as Escrituras, respondeu a ele, refutou, Jesus confrontou, Jesus foi para cima dele, usando a palavra do Senhor. Então, amados ediletos ouvintes, como é maravilhoso, como é algo tremendo, é algo maravilhoso quando nós vemos aí o agir de Cristo, o agir de Deus através da Sagrada Escritura, da sola Escritura, usada aí na Reforma. Então nós vemos Satanás tentando tirar Jesus do foco. O que podemos aprender diante da tentação de Jesus? Primeiro, que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então não foi, ele é conduzido, é como se o Espírito tivesse ali pegado na mão de Jesus e conduziu ele até o deserto. Sim, como se o Espírito Santo pegasse na mão de Jesus e fosse com ele até o deserto. Então eu aprendo uma coisa, Deus, ele permite que nós sejamos tentados, não é para a nossa derrota. Deus, ele quer mostrar para o inimigo da nossa alma que nós somos soldados valentes. Ele quer mostrar para o inimigo da nossa alma que mesmo ele nos tentando, mesmo ele nos encurralando, nós não vamos ceder, nós não vamos ser enganados pelas suas propostas. Então, amados irmãos, precisamos entender que é o Espírito que leva Jesus naquele deserto, para aquele deserto. Eu não quero ater esta questão, podemos falar sobre isso em outra oportunidade, sobre o Espírito conduzir Jesus, pois o nosso foco é sobre as tentações. Olha, o segundo ponto que nós entendemos dentro deste estudo é Satanás é o nosso maior inimigo. Isso mesmo, Satanás é o nosso maior inimigo.
Olha o que diz a Sagrada Escritura, olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Procura aí na sua Bíblia, enquanto isso eu vou aqui falando algumas coisas. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Os cristãos, nós cristãos, devemos estar conscientes de que estamos numa guerra espiritual contra poderes malignos, invisíveis, porém claramente reais. Grava isso na sua mente e no seu coração. Nós, cristãos, devemos entender e estar conscientes de que estamos numa guerra espiritual contra poderes malignos, invisíveis, porém claramente reais. Satanás e os seus demônios são invisíveis, mas reais. Ele atua na esfera, tantas esferas, né? Tem um estudo de um pastor que ele fala sobre o seguinte: cada continente. Vamos começar no pensamento brasileiro. Vamos entender dentro de um contexto brasileiro. No Brasil nós temos bairros, nós temos cidades, que é municípios, né? Então temos bairro, cidades, temos estados, temos agora o país, né? Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Então, bairros, cidades, estado e o país. E o país que nós moramos, que é o Brasil, está dentro de um continente. Então, esse pastor, e nesse estudo bíblico, ele cita que no bairro existe ali um grupo de demônios liderado por um demônio maior, que tem mais autoridade. Na cidade existe um outro demônio que domina sobre aquele demônio dos bairros. E o estado, mesma coisa, existe um ser maligno maior, na nação outro e no continente outro. Eles têm hierarquia. Então, amados, você precisa entender que você está numa guerra espiritual. E eles atuam em tantas áreas. Eles atuam na política, eles atuam na educação, eles atuam na economia, eles atuam na cultura do país, eles atuam até na religião. Nós devemos tomar cuidado que até na religião esses espíritos malignos atuam. Então nós devemos tomar muito cuidado mesmo, porque nós vivemos no mundo que a própria Bíblia Sagrada diz que jaz no maligno, o príncipe deste mundo, né? Cegou o entendimento de muitos. Então olha o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Daqui a pouquinho estaremos orando. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Tá vendo? Aqui já tem uma lição muito importante para a nossa vida. Tem uma lição muito importante. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então, quando eu disse que nós estamos numa guerra espiritual com inimigos invisíveis, mas reais, a Bíblia já está deixando clara. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Tem pessoas que querem brigar com o outro, tem pessoas que querem brigar, tem filho que quer brigar com o pai com o filho. Isso eu falo até no meio dos cristãos. Tem pessoas que querem tirar satisfação, bater boca, discutir, guerrear na carne. E a Bíblia está sendo clara em afirmar que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim, olha, agora, mas sim, versículo 12 de Efésios capítulo 6, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas,
deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós entendemos aqui que existe uma hierarquia, sim. Então, segundo ponto que nós estamos tratando, da tentação de Jesus, a primeira foi, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Segundo ponto é que Satanás é o nosso inimigo. Satanás é o nosso maior inimigo. Satanás é o nosso adversário. Ele não gosta de Deus e ele não gosta de ninguém que ama a Deus. Ele não gosta de ninguém que professa a fé em Cristo. Sim, o cristão trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espírito maligno. Amados, não fique horrorizado, né? Nós estamos citando aqui sobre o nosso inimigo. Vamos falar daqui a pouco como vencê-lo. Se não falarmos hoje, vamos falar amanhã como vencê-lo, tá bom? Então vamos lá. Satanás, do grego Satã, significa adversário. Foi antes, este inimigo da nossa alma, foi antes, um elevado anjo, criado perfeito e bom. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém, num certo tempo, antes de o mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens. Ele não gosta, esse adversário da nossa alma, esse inimigo da nossa alma, ele não gosta, ele odeia Deus, ele odeia os homens. O ser humano foi feito por Deus e ele odeia. Até aqueles que praticam aquilo que ele gosta, ele odeia. Ele odeia de uma forma terrível. Ele não gosta de ninguém. Satanás não gosta de ninguém. Ele odeia Deus e odeia todos os seres humanos, pois foi criado por Deus. Porque o ser humano foi criado por Deus. Então, tudo aquilo que Deus criou, ele odeia. Não pense que o diabo, ele gosta de alguma coisa. Ele não gosta. Ele odeia tudo. Tudo. E ele quer destruir. Se nós lermos Ezequiel 28, vai falar um pouquinho, numa linguagem tipológica, vai falar um pouquinho deste inimigo da nossa alma. Ezequiel 28, versículo 12 ao 15. Olha o que diz esta passagem bíblica. Ezequiel 28, versículo 12 ao 15. Olha o que diz. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden. Está vendo isso aqui? Essa linguagem é uma linguagem figurativa. É como se Deus falasse, Deus falando para Ezequiel escrever uma lamentação para o rei de Tiro, mas essa lamentação se fala tipologicamente, figurativamente de Satanás. Então, o versículo 13, Ezequiel capítulo 28, versículo 13, olha o que diz. Estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí no versículo 17, vamos ler o versículo 17 só para você entender. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei,
diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Está vendo, amados? Como é sério, como é muito sério, aleluia, o que nós estamos falando aqui agora. É muito sério. Então, nós temos um adversário e nós temos que tomar cuidado. Hoje nós demos uma introdução e amanhã nós vamos falar como vencer este inimigo. Então, para encerrar hoje o estudo e começarmos a orar, na sua rebelião contra Deus, Satanás arrastou consigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Esses anjos das ordens inferiores é que hoje conhecemos como demônios ou espírito maligno. Olha o que diz Apocalipse 12, versículo 4. E a sua cauda, está falando do dragão, Satanás, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Não fique com medo não, irmãos. Falamos hoje, demos uma introdução, falamos o primeiro ponto da tentação de Jesus. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Segundo ponto, ele foi tentado por Satanás. Quem é Satanás? O nosso inimigo. Quem é Satanás? O nosso adversário. Quem é Satanás? O nosso acusador, o nosso tentador. Por isso que eu digo para vocês, falei um pouquinho dele, falei que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, que refere-se aos anjos, que hoje são os demônios, e amanhã falarei como que nós venceremos, como que nós devemos agir, como que nós vamos vencer, como que nós vamos permanecer firmes e forte e constante diante de Deus. Então amanhã você não perca às 14 horas. Mas para encerrar o estudo, eu digo para você o que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18. O Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Vou repetir. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O que quer dizer isto? Que Satanás ele é esperto, é astuto, mas se nós estivermos em Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Continua o estudo bíblico sobre a tentação de Jesus. Como vencer Satanás? Como vencer a tentação?